Na sessão de 26 de abril de 2017, com fundamento no artigo 119 do Regimento Interno, foi suspensa a votação do processo TC 29080-2014-2, cujo relator é o ministro Benjamin Zimmermann, em função do pedido de vista formulado pelo ministro Bruno Dantas. Trata os autos de tomada de conta especial instaurado pelo Ministério da Cultura em desfavor da União Nacional dos Estudantes em razão de irregularidades na 5ª Bienal de Arte e Cultura e na promoção de atividades culturais no município de Vitória do Espírito Santo, Campina Grande, na Paraíba, e Barra do Garças, no Mato Grosso. O pedido de vista ocorreu após a sustentação oral do Dr. Vladimir Vinícius de Moraes Camargos, em nome da União Nacional dos Estudantes e outros. Informo que já votou o relator, no sentido de julgar irregulares as contas dos responsáveis, condenando em débito ao pagamento de multa. O ministro André Luiz de Carvalho apresentou voto propondo agravar a multa aplicada aos gestores da organização e inabilitá-los para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança do âmbito da administração federal. Em função do disposto do artigo 119, parágrafo 3º do Regimento Interno, o ministro Sherman, hoje convocado em substituição à ministra Ana, não participará da votação porque o ministro André Luiz de Carvalho, que a substituía na sessão em que houve pedido de vista, já votou. No termo do parágrafo 3º do citado artigo 119, declaro reaberta a fase de votação. Com a palavra, o revisor, o ministro Bruno Dantas, para apresentar o resumo do seu voto. Obrigado, presidente, senhora procuradora-geral, senhores ministros. Presidente, esse caso eu preparei um voto escrito curto, mas eu gostaria de trazer ao conhecimento do plenário algumas discussões que os ministros desta corte que integram a primeira Câmara já vêm se debruçado há alguns meses. Nós estamos diante, presidente, de um conjunto de tomada de contas especiais em que são tidos como responsáveis dirigentes, geralmente presidentes e tesoureiros da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Quem é a UNE, presidente? A UNE é uma instituição que, por definição estatutária, e quem tem a memória histórica do Brasil sabe o papel que a UNE desempenhou em momentos importantes da nossa história, a UNE que só pode ter entre os seus dirigentes estudantes regularmente matriculados. Portanto, a UNE não é um órgão ou uma empresa ou uma entidade qualquer que pode contratar um diretor para comandar a entidade. Não, por definição estatutária, necessariamente precisa ser um aluno de graduação, não pode ser um aluno de mestrado, precisa ser um aluno de graduação que vai dirigir essa entidade. O que acontece? A UNE passou, desde que foi fundada, passou muitas décadas sem jamais manusear um centavo sequer de dinheiro público, o ministro Haroldo Cedrais. E a verdade é que, por contingências históricas e políticas, a partir de 2003, a UNE passou a se habilitar e a receber recursos públicos mediante convênios. Iniciou isso no governo federal, mas depois houve alguns convênios celebrados até mesmo com governos estaduais, exatamente para desenvolver a sua missão institucional, a sua missão estatutária precípua, que é promover o desenvolvimento dos estudantes universitários. E, nesse sentido, presidente, há um conjunto de tomada de contas especiais em análise nessa corte. Duas delas já iniciaram a sua apreciação na primeira Câmara. Não temos ainda julgamento de mérito na primeira Câmara, mas o fato é que, diante desse quadro que eu relato a Vossas Excelências, exatamente por não ter um comando com
profissionalismo, né, com o profissionalismo necessário para manusear dinheiro público, a Uni passou por uma curva de aprendizado que revelou que entre 2006 e 2008, alguns convênios são de 2004, mas o término dos convênios e, portanto, a prestação de contas se dá basicamente entre 2006 e 2008, exatamente por faltar expertise a esses estudantes que, insisto, são estudantes de graduação, portanto, são jovens entre 18 e 22, 23, 24 anos, que comandam uma instituição com grandes serviços prestados ao país. Durante esse período, a Uni enfrentou dificuldades, não conseguiu prestar contas como entidades profissionais fazem, e está respondendo perante o TCU, e eu não questiono a legitimidade disso, está respondendo aqui perante o TCU a um conjunto de tomadas de contas especiais. Eu li e conheço, não ignoro as razões que o eminente relator apresentou em seu voto, alguns argumentos fortes, mas eu gostaria de trazer aqui a esse plenário que em alguns processos tem mostrado uma grande sensibilidade. Eu gostaria de trazer aqui essa situação concreta. Os dirigentes da Uni, os gestores da Uni, são, por definição estatutária, amadores. Se eles fossem profissionais, estudantes não seriam. De modo que nós não podemos, e essa é a minha percepção, e essa é a avaliação que eu trago aqui ao plenário, sei que somos treinados e muitas vezes enxergamos falhas como essas todos os dias, mas eu acho que nós precisaríamos considerar essa curva de aprendizado. O ministro Benjamin se fez questão de lembrar, numa das sessões da primeira Câmara, que ele foi procurado, quando era presidente da Corte, foi procurado por dirigentes da Uni, porque queriam saber como fazer para prestar contas, presidente. Veja que quem pretende desviar recurso público não vem ao TCU querer saber como é que se presta contas. E eu tenho aqui uma lista que foi distribuída pelos advogados da Uni a todos os ministros, mostrando como depois que esses 5 convênios que de fato têm problemas na prestação de contas e que levaram esse susto ocorreram, a Uni celebrou uma série de outros convênios, ora com o governo federal, ora com governos estaduais, e todas as prestações de contas foram aprovadas. O que significa dizer que esses jovens, que alguns que dirigiam a instituição naquela época, hoje já são lideranças estudantis, não mais estudantis, mas lideranças políticas, ou têm as suas carreiras já iniciando. Essas pessoas, elas, a partir das falhas que cometeram nesses convênios federais, elas aprenderam e melhoraram os seus processos internos, de modo a não mais repetir aqueles equívocos. Eu evidentemente que não estou aqui a divergir do ministro relator, do ministro Benjamin Zimmerler, quanto à parte factual. Nós todos estudamos nos bancos, já que estamos falando aqui de estudantes, nós todos estudamos nos bancos da Faculdade de Direito, que o direito é um fenômeno que envolve fato, valor e norma. Eu não divido do ministro Benjamin Zimmerler quanto à parte factual. De fato, há problemas na prestação de contas. O que eu acredito que nós deveríamos aqui levar em consideração e rogo a sensibilidade que volta e meia esse plenário incorpora é na valoração que nós estamos dando a esses fatos. Houve falhas, essas falhas foram corrigidas, desde então a Uni não apresentou mais problemas, não há uma só condenação da Uni em tomada de contas especial aqui neste tribunal.
E o que eu proponho, como eu disse, eu preparei um voto curto, um voto de 1 lauda e meia apenas, mas a minha proposta é que, diante desse quadro que eu reporto a Vossas Excelências, porque fiquei consternado, recebi esses advogados algumas vezes, recebi dirigentes da Uni, presidente, mais de 10 vezes, presidente dessa gestão, da gestão passada, de outras gestões, ex-estudantes que hoje são deputados, são parlamentares, são prefeitos, e que nós podemos, porque estamos... Ministros, exatamente, porque estamos a tratar esses gestores como tratamos outros gestores profissionais, podemos ceifar não só uma vida que pode trazer a verdadeiras lideranças políticas para o país, mas também profissionais. Então, a minha proposta, presidente, eu não vou ler o meu voto, preferi fazer essa fala de improviso. A minha proposta sem desconhecer a falha na prestação de contas, reconhecer pelo menos que não houve má-fé e abrir o prazo para que a Uni recolha aos cofres públicos os valores em que não logrou êxito em comprovar o gasto daqueles recursos que foram obtidos por meio de convênio. Essa é a minha proposta, evidentemente compreendo a posição do eminente relator, compreenderei qualquer posição que o plenário adotar e me curvarei à decisão que vier a ser tomada. Inclusive, sou relator de outros processos que dizem respeito à Uni. E claro que a decisão que o plenário tomar, eu seguirei nos meus casos, mas eu gostaria de fazer essa concitação aos ministros da Casa por essas razões que acabo de expor. Essa é a minha proposta, presidente. Matéria em discussão, o ministro Benjamin. Obrigado, senhor presidente. Eu ouvi com atenção o ministro Bruno Dantas e nenhum reparo eu faço em relação à importância da Uni como instituição e como representante dos estudantes, inclusive para fins políticos, de posicionamento político, absolutamente respeitável. Eu quero, entretanto, me objetar ao eminente revisor que, mesmo no âmbito civil, como quando se fala do gestor de negócios, quando alguém assume gestão de negócios em nome de outro, há um dever natural, simples do ser humano de prestar contas daquilo, da gestão que é feita em nome de outra pessoa. Ainda que os gestores da Uni possam ser estudantes, amadores, realmente os recebi algumas vezes, ministro Bruno, quando eu era presidente ainda do Tribunal de Contas, oferecia a eles cursos no ISC para que eles pudessem eventualmente se profissionalizar, mas até onde eu saiba não foi aceito por parte deles. O que chama atenção, entretanto, nesse processo é que isso supera qualquer visão de homem médio, estudante médio, ser humano médio, porque dos 1.485.000 emprestados à Uni, ou seja, cedidos à Uni por conta do convênio, a Uni não consegue fazer a demonstração de 1.335.000, ou seja, isso é algo como 90% dos recursos. Mas o mais grave são as falhas apresentadas, que vão muito além da possibilidade de concordar com a existência a priori de boa-fé. Primeiro, há demonstrações e recibos anteriores ao convênio, posteriores ao convênio, em localidades, recibos de táxi em localidades que não são cobertas pelo convênio. Essa Bienal é no Rio de Janeiro e há promoções de atividades culturais em Vitória, Campino Grande, Barra do Garças. Os táxis são em Belo Horizonte, em muitos outros lugares que nada tem a ver com esses locais. Além disso, há compras de remédios, cervejas, uísque, vodka, vinhos, isotônicos, energéticos, chocolates, chicletes, produtos de higiene pessoal, faturas de energia elétrica que nada tem a ver com a implantação do objeto, hambúrgueres da rede McDonald's, contas de água e esgoto. Além disso, há recibos de hotéis, uma diária num hotel do Rio de Janeiro, nós estamos falando do ano de 2007, de R$ 5.300,
e outras diárias de hotéis que nada tem a ver com o objeto. Ou seja, é raro ver no tribunal um nível de demonstração de prestação de contas com tantas incongruências, com tantas falhas. E, realmente, se há boa-fé no sentido de apresentar essa documentação para o TCU. Honestamente, teria sido melhor não apresentar nada do que apresentar isso. Essas despesas, ousaria dizer, nada tem a ver com o objeto, não foram usadas de uma forma absolutamente descontrolada, caleidoscópica. E mais, elas passam, sem dúvida, com essa apresentação de recibos com compras de bebidas alcoólicas, diárias em hotéis de altíssimo valor, elas passam do limite da boa-fé, da razoabilidade e destroem com as devidas vendas, qualquer possibilidade desse relator anuir a consideração de boa-fé. Eu já não saberia mais o que não seria boa-fé em termos de apresentação de prestação de contas no âmbito desse Tribunal de Contas. Então, com todo o respeito que tem ao ministro Bruno Dantas e corroborando pelo menos a ideia de Sua Excelência de que a UNE merece todo o respeito e há sim um nível amadorístico da sua gestão que imagino está sendo corrigido, no caso concreto, para esse nível de falhas que presencio e analiso no meu voto, eu entendo impossível para esse gestor, para esse relator, afastar ou considerar a hipótese de boa-fé para dar uma nova oportunidade à UNE para recolher o objeto. Mas, com todo o respeito que tem ao ministro Bruno Dantas, eu mantenho a minha proposta. Ministro Bruno Dantas. Apenas um complemento. Eu não divido em absoluto desses argumentos que nos traz o eminente relator, e é exatamente por isso que eu não afasto o débito. Eu apenas estou a propor que o tribunal abra uma oportunidade para que eles recolham, porque se eu achasse que esses gastos são compatíveis com o objeto do convênio, eu proporia o afastamento do débito, mas evidentemente que respeitando a posição do relator. E só deixando claro, ministro presidente, que na minha proposta de voto, eu aplico multa, a proposta de aplicação de multa UNE e a aplicação de multa às pessoas físicas, 5 vezes menor, 500 mil, 100 mil para o tesoureiro e para o presidente. E eu me lembro da sugestão do ministro André, que não está presente, eu afasto em respeito, aí sim, a inabilitação para ocupar cargo em comissão em função de confiança. Eu afasto em homenagem ao fato aí sim, quando você considera a irregularidade grave, você tem alguma discricionariedade para afastar. Então, em nome dos argumentos do ministro Bruno, afastaria a sugestão do ministro André de inabilitar o presidente e o tesoureiro para ocupar cargo em confiança cargo em comissão em função de confiança.